E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, como prometido, nossa revisãozinha para a prova paulista do terceiro bimestre. Ó, já é o terceiro bimestre, tá? Espero mesmo que ajude bastante, tá, pessoal? E, assim, não esquece de dar aquela revisadinha também com os mapinhas mentais que vocês pegaram na sala. E vamos lá, tá? A gente vai começar pela Primeira República. Lembrando que eu já mandei o material para vocês ali pelo WhatsApp, tá? Pelo grupo do WhatsApp. Acho que a Lívia postou para mim e para ir pro segundo A, o Miguel, vou pedir para ele postar para mim também, tá? Beleza? Bora, 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 bora. Bom, pessoal, quando falamos de Primeira República no Brasil, é o período que vai de 1889 até 1930. Então, a nossa primeira fase da história do Brasil, né, com um governo republicano. Aí, um pontinho de atenção para pensando na prova. A Primeira República no Brasil, ela foi resultado de um golpe dado pelas elites brasileiras, as elites agrárias, que estavam insatisfeitas, por exemplo, com o fim da escravidão, que não previa indenização aos grandes proprietários, os setores do exército, que também estavam insatisfeitos, né, com a política, com o governo de Dom Pedro II, eles exigiam maior participação política, queriam melhores condições de salário, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né, que o exército ele volta da guerra vitorioso e empoderado, e apoio de setores da igreja também. O que faltou nesse golpe, né, que encerrou a monarquia e iniciou a República no Brasil? Foi justamente a participação popular. Então, um ponto de extrema atenção é esse. A transição da monarquia para a república, ela não trouxe, né, grandes mudanças na estrutura social do país, né? A desigualdade permaneceu, as elites agrárias, os grandes proprietários rurais, produtores de café, eles continuaram dominando a política no país e vão continuar por muito tempo ainda. Tá? Então esse é um ponto para ficar bem esperto mesmo, tá? Lembrando, né, o pessoal que gosta das minhas piadinhas de sogra, né, a Lívia, que mais? O Luciano, a minha sogra participou desse movimento, tá? A gente chama a primeira fase republicana no Brasil de República da Espada. Ah, por que esse nome? Essa fase, os dois presidentes, tanto o Marechal Deodoro quanto o Marechal Floriano Peixoto, eles eram marechais, eram membros das Forças Armadas, e por isso que a gente chama esse período aí de República da Espada, tá? Esse início da República ele foi um pouco conturbado, tivemos duas revoltas, por exemplo, na Marinha. Na segunda, chegaram até a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então a República ela começa com dificuldades econômicas e com revoltas, insatisfações que atingiam inclusive setores das Forças Armadas. Na Primeira República também tivemos muitos movimentos sociais importantes, tá? Por exemplo, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Esses dois movimentos aqui são chamados movimentos messiânicos, né? Regiões do Brasil marcadas pela miséria, pela fome, pela desigualdade. Nessas regiões, Canudos na Bahia e Contestado entre o Paraná e Santa Catarina, surgem líderes religiosos que acabam atraindo a população. O governo republicano se sentiu ameaçado, a igreja se sentiu ameaçada, os fazendeiros perderam mão de obra, né, para esses dois movimentos e eles foram destruídos, tá? Tanto Canudos quanto Contestado foram destruídos pelo governo republicano. Tivemos também a revolta da vacina, olha só, hein, pessoal. Lá no comecinho do século XX no Brasil, a gente teve um movimento anti-vacina, tá? Que também é explicado pela desigualdade social, pelas reformas, né, que o governo republicano estava fazendo no Rio de Janeiro, mas tivemos uma revolta da vacina também, tá? A revolta da chibata, né, que foi um movimento na Marinha também. Os marinheiros eles tinham como castigo chibatadas e acabaram levando a esse movimento, tá? Que tomou alguns navios no Rio de Janeiro. Tivemos a greve, tá, pessoal, de 1917. Agora um ponto de atenção. Obviamente, né, que toda vez que eu tenho um movimento grevista, esse movimento ele é justificado pela insatisfação dos trabalhadores. Então pensa nos direitos trabalhistas do comecinho do século XX no Brasil. Obviamente que eles não existiam. Então como que eram as condições nas fábricas que estavam começando a ser instaladas no nosso país? Principalmente devido à Primeira Guerra Mundial, o número de fábricas cresceu muito no Brasil.
E junto com as fábricas vieram muitos imigrantes europeus, né, que já conheciam ideologias mais à esquerda na Europa e vieram aqui para trabalhar na agricultura e também nessas fábricas. E como que eram as condições? Jornadas longas, ausência de direitos trabalhistas, ambiente insalubre, contratava mulher e criança para poder pagar menos. Aí quando eu falo criança, é criança mesmo, né, pessoal? Então o trabalho infantil, né, as autoridades elas faziam vistas grossas, a lei não proibia também. Então esse movimento grevista ele foi inspirado em ideias anarquistas, por exemplo, na Europa, e acabaram levando o quê? Em 1917, a uma greve geral no Brasil. Uma greve geral, né, que atingiu muitas cidades brasileiras mesmo. E, obviamente, que os trabalhadores reivindicavam o quê? Melhores condições de trabalho, melhores salários, direitos trabalhistas, proibição de trabalho infantil, tá? Então, um movimento importante aí que aconteceu durante a Primeira República. Lembrando, né, pessoal, que toda vez que a gente tem um movimento grevista, esse movimento grevista ele é gerado pela insatisfação, né, dos trabalhadores com as suas condições, salário, por exemplo, tá? Ninguém faz greve porque está feliz, né, Miguelzinho? Né? De jeito nenhum. Outro movimento que aconteceu no período foi o cangaço, né? O cangaço é um movimento que aconteceu no Nordeste, um movimento social. As causas do cangaço estão ligadas ao quê? A desigualdade social, a pobreza, a seca, a miséria. Os cangaceiros, né, pessoal, eles eram moradores lá do sertão nordestino e devido à desigualdade social, eles começam a formar grupos armados, né, que invadiam vilas, invadiam cidades e saqueavam essas vilas e essas cidades. Né? Com o passar do tempo passaram até a ser contratados lá pelos fazendeiros para atacar adversários, por exemplo. Então eram grupos extremamente violentos, né, no chamado banditismo nordestino, né, que atacava ali as vilas. Então, lembrando que o cangaço ele surge dessa insatisfação, dessa desigualdade social no interior do Nordeste, tá? Os dois grandes personagens desse movimento, o Lampião e a Maria Bonita, né, são os dois personagens. Eles foram até romantizados, né, pessoal? Muitos, né, interpretavam o cangaço como uma espécie de Robin Hood, né, que roubava e distribuía para os mais pobres. Na realidade, eram grupos de criminosos extremamente violentos, tá? Essa é a realidade, de fato. Bom, obviamente, com a mudança de regime, né, de monarquia para república, foi necessário uma nova Constituição. Então, a Constituição de 1891 é a primeira Constituição republicana e a segunda Constituição do Estado brasileiro, tá? Bom, algumas mudanças que essa Constituição determinou. Por exemplo, o fim do voto censitário. Para quem não lembra, né, pessoal, o voto censitário, ele determina uma renda para você poder participar da política. Não significa que você tem que pagar para votar, mas você tem que ter uma determinada renda para poder participar da política. Obviamente que o objetivo disso é tirar os pobres da participação, né, evitar que os pobres votem, por exemplo, mantendo os interesses das elites. Porém, caiu o voto censitário, mas foi colocado um outro critério, o critério de alfabetização, ou seja, só poderia votar quem fosse alfabetizado, o que excluía a maioria da população. Outro ponto de extrema atenção, a Constituição de 1891, ela também não previa o voto feminino. Portanto, o voto é masculino de homens alfabetizados e maiores de idade, segundo a Constituição, ou seja, a maior parte absoluta da população ficava excluída do processo eleitoral. Então, uma coisa para a gente pensar. A proclamação da República não foi um movimento popular, foi um movimento das elites brasileiras. Né? As mudanças sociais elas foram muito restritas e a Constituição ela acabava excluindo da política a maior parte da população. Então a gente tem uma república liberal oligárquica, ou seja, uma pequena minoria de grandes proprietários privilegiados que vão mandar na política do país nesse período, tá? Outro ponto de atenção aqui, talvez o ponto mais cobrado na provinha de vocês. Durante a Primeira República, o voto ele era aberto. O que significa isso? O voto ele não é secreto. Você chegava na sessão eleitoral e você tinha que declarar o seu voto. Aí o que o fazendeiro fazia? O coronel, o grande proprietário rural que mandava regionalmente, né, que tinha a sua área de influência. Ele colocava lá um capanga armado,
E esse capanga armado, ele te dava um apoio ali na hora do voto, né? Ele te obrigava a votar no candidato que o coronel escolhesse, né? Em quem o coronel mandou, em quem o grande fazendeiro mandou. Então, uma república oligárquica, as oligarquias, os grandes proprietários é que mandavam na política nesse período. Esse tipo de voto, né, ele acabou tendo um apelidinho, está aqui no mapinha mental, é o chamado voto de cabresto, ou seja, tratando a população como gado. O sistema político brasileiro é um sistema presidencialista, então um presidente que vai ser eleito para mandato de 4 anos, e atenção a isso, uma federação, né? Cada estado com sua autonomia administrativa, com certa independência administrativa. Outra mudança importante da Constituição de 1891 foi a laicização do Estado, ou seja, o Estado passa a ser laico, separando política de religião. Outro ponto fundamental pensando nessa prova é a chamada política dos governadores. Gente, atenção que conceitos importantes agora. Então, durante a Primeira República, a gente tem o chamado coronelismo. O que é isso? Coronel é como eram chamados os grandes proprietários de terra, os grandes produtores de café, por exemplo, e eles mantinham o poder regional, ou seja, eles controlavam a política regionalmente, né, na sua área de influência. Lembrando que o fazendeiro, o coronel, ele tinha influência política, econômica, o poder repressivo, tá? Bom, esse coronel, ele tinha os seus candidatos, por exemplo, o candidato a governador, o candidato a presidente. E ele usava a sua influência, a sua força, o seu poder político, o seu poder autoritário, o seu poder repressivo, para forçar os eleitores que podiam votar na época nos seus candidatos. Então, a votar nos seus candidatos, aí, fazendo isso, ele elegia o governador e esse governador depois mandava verbas, né, para a região ali desse fazendeiro, ou seja, uma espécie aí de conchavo político, tá? Cada coronel, por exemplo, ele tinha o seu curral eleitoral. O que seria o curral eleitoral? O curral eleitoral é a área de influência do coronel, lembrando que esses termos eram utilizados até recentemente aí na política do Brasil, tá? Outro conceito importantíssimo é o tal do clientelismo. Gente, esse é fácil de entender. Como assim clientelismo? O fazendeiro, ele tinha o seu poder repressivo, né? Assim, mas nem sempre ele usava a sua força, usava também o suborno, a compra de votos. O clientelismo não é nada mais do que isso, compra de votos. Então, suponhamos aqui que o Davi é um fazendeiro lá na Primeira República, ele tem muito dinheiro. O que ele faz? Ele fazia alguns favores, um cargo na prefeitura, porque ele tinha influência para isso, um par de sapatos, um remédio, e trocava esse presentinho, esse favorzinho, por um voto, né, pelo voto. Então, isso é o clientelismo. Então, uma política de troca de favores. Então, tinha troca de favor entre todos aqui, entre o governador, o presidente, o coronel, que garantia a eleição, né, e em troca vinham os benefícios do governo depois, tá, pessoal? Essa é a política aí da Primeira República. Então, tinha fraude? Tinha. Morto votava? Opa! Pessoa que não existia votava? Até o cachorro votava porque as pessoas manipulavam os votos, ou seja, as eleições da Primeira República, elas eram fraudulentas. E, obviamente, né, que quem ia votar não conseguia lá exercer o seu direito, né, de voto, né, em plenitude. Por quê? Porque era forçado a votar nos candidatos do coronel, né, do grande coronel poderoso ali da região, que tinha um poder regional, beleza? Pessoal, esse é um ponto de extrema atenção mesmo, fique espertinho. Outro termo importante, tá, pessoal, e esse nem tá aqui no mapinha mental, é o patrimonialismo, tá? Então, se quiserem anotar aí, fiquem à vontade, patrimonialismo. Não confundir com patriotismo, tá? O que seria o patrimonialismo? Suponhamos que eu sou o governador ou o prefeito, aí eu administro, né, um bem público, uma cidade, um estado, aí eu começo a tratar o que é bem público como se fosse meu. Esse é o tal do patrimonialismo. Eu uso a máquina pública, o meu poder como funcionário público, para beneficiar os meus companheiros, os meus aliados. Então, suponhamos aqui que eu fui eleito prefeito, aí eu começo a pegar meus amigos, o Álvaro, por exemplo, o Nicolas, e começo a dar cargos para eles na prefeitura para beneficiar, ou contrato meus parentes,
né? O Luciano já vai falar que eu ia colocar minha sogra no governo, por exemplo. Então, o patrimonialismo é quando o indivíduo ele confunde o que é público com o privado, ou seja, ele acha que é dele e passa a usar as coisas do Estado em benefício próprio, ou dos seus amigos, ou dos seus parentes. Esse é o tal do patrimonialismo. Lembrando que essas práticas não desapareceram não, né, pessoal? Elas continuam por aí, né? Pessoal, lembrando, né, que o café era o principal produto da Primeira República. Quase tudo que a gente exportava, 70% do que a gente mandava para o exterior era o café, então a nossa maior riqueza. E os produtores de café, os fazendeiros, eles tinham uma grande influência no governo. O convênio de Taubaté foi o quê? Foi uma garantia do governo para pagar o preço mínimo pelo café, evitando que os fazendeiros tivessem prejuízo. O Brasil produzia tanto café que às vezes, né, a produção ela superava a demanda. Aí o governo brasileiro ele resolveu o quê? Ficar com o prejuízo, né? Pagando um preço mínimo, evitando assim que os produtores de café acabassem tendo prejuízo. Tadinhos, né? Bom, durante a Primeira República, um movimento formado, né, pessoal, por militares de média patente, né, esse movimento é conhecido como tenentismo. O tenentismo, ele foi protagonizado por tenentes que estavam satisfeitos com as oligarquias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, e eles se movimentaram para quê? Para tentar derrubar o governo. O auge desse movimento, né, foi a revolta do Forte de Copacabana, onde 18 ali, tenentes, né, ou representantes desse movimento saíram para enfrentar as tropas do governo e acabaram sendo mortos. Dos 18 só sobreviveram 2, tá? Desse movimento também surge a Coluna Prestes, né, que percorreu o Brasil, pessoal, 25 mil quilômetros pelo território brasileiro, tentando conseguir apoio da população para derrubar o governo, para derrubar as oligarquias, mas eles não conseguiram e esse movimento foi desfeito. Eles fugiram para a Bolívia e lá ele foi desfeito, tá? Lembrando, guarda esse nome, tá? Luiz Carlos Prestes, ali o líder da Coluna Prestes. Ainda na Primeira República, falando de economia agora, a primeira tentativa de resolver a situação econômica da República, lá no comecinho mesmo, foi o chamado encilhamento. Esse plano ele era baseado no seguinte, ó, tinha pouco dinheiro circulando no Brasil, então a solução seria uma solução muito, sim, que dá muito certo mesmo. Não tem dinheiro suficiente circulando, a gente imprime dinheiro. Né, pessoal, imprime dinheiro. Olívia, será que dá certo? Imprime dinheiro. Mas, e o país tinha riqueza equivalente para isso? Não, imprimiu acima do lastro, né, que é o lastro ouro, que é o que daria base para o valor da nossa moeda. Resultado, a inflação subiu, começaram a imprimir dinheiro falso também, um monte de empresas de loja quebrou por conta disso. Então, esse encilhamento, que significa assim, ó, preparar o cavalo para correr, né, para corrida, para disparada, ele foi um desastre, né, um plano econômico aí do Rui Barbosa, que não deu certo. A Primeira República ela é também conhecida como República do Café com Leite, né? Nossa República Oligarca é a República do Café com Leite. O que significa isso? O revezamento político entre o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Então, esse revezamento entre São Paulo e Minas, aí é óbvio, né, pessoal? É só lembrar, para quem gosta de um cafezinho aí, São Paulo, PRP, Partido Republicano Paulista, café. Minas, PRM, Partido Republicano Mineiro, leite. Então, esse revezamento, a cada mandato, um presidente de um desses estados. Ele ficou conhecido na história da Primeira República como política do café com leite. Esse revezamento das oligarquias de São Paulo e Minas no poder. Eles é que mandavam no país, tá, pessoal? Tanto que quando eles perderem o poder daqui a pouco, né, vão ficar bravinhos. Mais um fato importante da Primeira República foi o Tratado de Petrópolis, quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia, isso lá em 1903. Uma explicação rápida. O território da Bolívia ele foi ocupado por brasileiros, né, porque exploravam o látex, um produto importante na época, principalmente devido ao crescimento da indústria automobilística. Essa ocupação fez com que os brasileiros começassem a reivindicar o território. Para evitar um conflito, a Bolívia e o Brasil entraram num acordo que foi mediado pelo Barão de Rio Branco, e desse acordo surgiu esse negócio, né? O Brasil comprou o Acre, em troca construiu a ferrovia Madeira-Mamoré,
pagou um dinheirão pelo Acre na época e cedeu alguns territórios ali no Mato Grosso, tá, pessoal? Então, o Acre passa a fazer parte do Brasil na Primeira República, lá em 1903. Bom, agora vamos para o desfecho. Fim da Primeira República. O que vai acontecer? Em 1929, aconteceu aquela que é considerada até hoje a maior crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos ele era o nosso principal comprador, então eles pararam de comprar e a nossa economia entrou em ruína. Quem governava o Brasil nessa época era o Washington Luiz. Washington Luiz era o presidente pelo PRP, Partido Republicano Paulista. Pela lógica do café com leite, ele deveria indicar um político de Minas Gerais para assumir a presidência. Mas o PRP ele quebrou a política do café com leite e indicou o paulista também, Júlio Prestes, para ser candidato. Bom, os mineiros ficaram bravos, óbvio, né? E surge uma nova aliança política, agora misturando políticos de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Essa aliança liberal, que tinha como proposta direito trabalhista e voto secreto, indicou Getúlio Vargas como candidato a presidente, e guarda esse nome, tá, pessoal? João Pessoa como candidato a vice na chapa da Aliança Liberal. Bom, vieram as eleições. O governo controlava as eleições e Júlio Prestes ele saiu vitorioso. Teve fraude? Com certeza. Teve fraude dos dois lados, mesmo assim Júlio Prestes ele sai vitorioso. O grupo liderado pelo Getúlio Vargas não aceitou a derrota, começou a acusar o governo de fraude, e teve fraude mesmo, né? Mas um fato acabou acirrando ainda mais os ânimos. Lembrando que o Brasil estava correndo risco de uma guerra civil, né, porque os apoiadores de Getúlio Vargas não aceitavam a derrota. Aí um episódio aconteceu na Paraíba, o João Pessoa ele foi assassinado. Esse assassinato ele teve lá causas particulares lá da Paraíba, não tinha nada a ver com a política nacional. Mas o fato é que o governo, que o Getúlio Vargas e o grupo dele começam a acusar o governo de serem os mandantes e o clima de insatisfação aumenta e o Getúlio Vargas conseguiu o apoio do exército para dar um golpe em 1930 e assumiu o poder, dando início assim à chamada Era Vargas, que é justamente o nosso próximo assunto. Vamos lá? Então, lembrando, em 1930, Getúlio Vargas ele assume a presidência do Brasil depois de um golpe de Estado, né, com apoio de vários setores da sociedade e também do Exército. Bom, começa o que a gente conhece como governo provisório. Lembrando, né, pessoal, se é provisório, deveria durar pouco, né? Mas não foi o que aconteceu. Bom, primeiras medidas tomadas por Vargas. Suspensão da Constituição de 1891. Lembrando, hein, pessoal, em 1891, a primeira Constituição republicana, quando Getúlio Vargas ele dá um golpe, ele suspende essa Constituição. Então, na prática, o país está sem Constituição. Ó, ponto de atenção pensando no vestibular. Getúlio Vargas ele queria diminuir a influência das elites regionais, por exemplo, em São Paulo, né? E ele vai nomear interventores, muitos deles ligados ao movimento tenentista, para substituir os presidentes dos estados, certo? Então, Getúlio Vargas vai colocar governantes da confiança dele, os interventores, para substituir os presidentes dos estados. E ele vai dissolver também as câmaras legislativas, ou seja, vai fechar o poder legislativo. Todas essas medidas, né, pessoal, obviamente que elas buscavam o quê? Uma centralização política nas mãos de Getúlio Vargas. Em 1931, né, pessoal, uma crise enorme aí do capitalismo no mundo inteiro. Os Estados Unidos ele era o nosso principal comprador de café. Como a crise abateu violentamente os Estados Unidos, eles pararam de comprar nosso café. A produção continuou, os estoques aumentaram. E a medida adotada por Getúlio Vargas foi queima de estoque, né? Queimaram café excedente para tentar recuperar os preços, né, pessoal? Então, uma crise aí enorme, né, no mundo capitalista, tá? Bom, uma característica marcante do Vargas, né, pessoal, ele buscava investimento aí na indústria de base, né? Na nacionalização de empresas aí que atuavam na extração, por exemplo, de minério de ferro e depois de petróleo. Outra marca importante, pessoal, ao vestibular, tá? Leis trabalhistas. Então, as primeiras leis trabalhistas do país, elas surgem nessa fase aqui, tá? Do Getúlio Vargas. Obviamente, fruto da luta dos trabalhadores por esses direitos. E lembrando que os direitos trabalhistas, nesse momento, eles são apenas para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais ficaram excluídos desses direitos, tá? Bom, foi criado o Ministério do Trabalho, outra medida importante aí do governo Vargas. Em 1932, atenção agora, tá até em vermelho aqui, ó.
foi criada a Justiça Eleitoral. Pessoal, a Justiça Eleitoral que é importantíssima aí na organização e regulação das eleições do Brasil, tá? E em 1932 também, pelo Código Eleitoral, foi concedido o quê, pessoal? O voto feminino. Então, em 1932, pela primeira vez no Brasil, o voto feminino. Lembrando que alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Norte, já tinham liberado o voto feminino antes, tá? Mas para o país inteiro, só em 1932, através do Código Eleitoral, depois isso foi confirmado na Constituição de 34. Lembrando também, né, pessoal, que o voto feminino, ele é resultado da luta das mulheres por direitos, né, as sufragistas, que lutaram aí para conseguir esse direito que só foi concedido em 1932. Outro ponto de extrema atenção, os analfabetos continuam sem direito a voto. Então, isso exclui uma boa parte da população brasileira, né, que ficava excluída aí do processo eleitoral. Uma medida importante, né, o movimento tenentista, que tentou derrubar o governo ali alguns anos antes, Getúlio Vargas acabou concedendo anistia a esses militares que o apoiaram também no golpe de Estado de 1930. Em 1932, as elites paulistas estavam bastante insatisfeitas com Vargas, principalmente, né, pessoal, porque elas perderam, né, o protagonismo político no país, tá? Começa um movimento em São Paulo, que é conhecido como MMDC, ou Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Lembrando, Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele tinha suspendido a Constituição de 1891, e então o país na prática estava sem Constituição, e aqui em São Paulo começa um movimento para quê? Para obrigar o governo a escrever a Constituição. Na realidade, né, o que a gente imagina é que as elites de São Paulo elas queriam recuperar o protagonismo político que perderam, né, com o golpe de 1930, tá? E a Constituição seria a justificativa para essa revolução. Agora, por que MMDC? O movimento ele vai eclodir, né, teve um protesto e 4 estudantes foram mortos nesse protesto aí contra o governo Vargas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso MMDC. Então a morte desses 4 estudantes teria inspirado o movimento, a Revolução Constitucionalista. Bom, seria São Paulo. São Paulo recebeu a promessa de outros estados, né, que iriam aderir ao movimento, mas isso não aconteceu. Seria São Paulo contra a federação. Tá? Aqui em São Paulo, a indústria ela foi convertida para a produção de armas, de capacetes, por exemplo. Houve uma campanha, né, com cartazes ali, estilo nacionalistas, né, assim, convocando a população de São Paulo para ajudar. Ouro para São Paulo, por exemplo, a população doaria peças de ouro para ajudar na fabricação de armas e tudo mais. O fato, né, pessoal, é que São Paulo não teve chance, né, ficou isolado e foi derrotado pelas tropas federais. Mesmo assim, embora tenha sido derrotada a Constituição, a Revolução de 32, eles conseguiram os objetivos. Então, por exemplo, Getúlio Vargas ele vai convocar uma Assembleia Constituinte e outro pedido dos paulistas, que era o interventor paulista, também foi concedido. Então, assim, embora a Revolução de 32 ela tenha fracassado, os paulistas conseguiram aí parte dos seus objetivos, que foi uma Constituição e um interventor paulista para o estado de São Paulo. As dívidas também que São Paulo adquiriu com a revolta e a Revolução, elas foram perdoadas pelo governo. Em 1934 começa o chamado governo constitucional. Por que tem esse nome, né? Termina o governo provisório e começa o governo constitucional. Então foi formada a Assembleia Constituinte e em 1934 foi promulgada a Constituição de 34. Tá? Junto com a Constituição, o Getúlio Vargas ele foi eleito, tá? Só que de forma indireta. Tá? Então os próprios parlamentares lá que escreveram a Constituição acabaram eleitos Getúlio Vargas indiretamente. Ele deveria sair, né, depois de 4 anos, em 1938. Bom, o que essa Constituição fez de muito importante? Ela confirmou as medidas adotadas por Vargas, por exemplo, as leis trabalhistas, o voto feminino. Tá, pessoal? Então, essa fase aqui, a Constituição de 34, ela confirma as medidas que Vargas adotou durante o governo provisório. Durante esse período, 2 grupos políticos importantes, tá? A híbrida, o integralismo, ou os integralistas, esses eram inspirados no fascismo italiano, principalmente, tá, pessoal? E eles buscavam o quê? Um governo, né, com a estética fascista, né, com o que
teria como base o combate ao comunismo, né? Seus seguidores eles defendiam uma disciplina social rígida, deveria ser eleito um líder integralista, né, pessoal? Esse grupo ele tinha como lema Deus, Pátria e Família, que é o lema do fascismo italiano também. Então esse era o grupo fascista. Aqui no Brasil, o escritor Plínio Salgado era o principal líder, e eles atuaram, né, pessoal? Inclusive defenderam Vargas, apoiaram Vargas em alguns momentos. Em 1938, eles tentaram dar um golpe, né, para tomar o poder. Esse golpe ele ficou conhecido como intentona fascista, tá, pessoal? Então, pregava ali um governo muito parecido com o fascismo italiano. Os aliancistas eram outra corrente, a corrente de esquerda, né? Ele reunia socialistas, anarquistas, defendiam reforma agrária, nacionalização das riquezas, não pagamento aí da dívida externa. O lema dos aliancistas era pão, terra e liberdade, inspirado lá no socialismo soviético, tá? O líder principal desse grupo, Luiz Carlos Prestes, e a namorada dele, né, Olga Benário, que veio para o Brasil. Ela participava do Comintern, né, que era um movimento socialista global, então ela veio para cá. Em 1935, eles tentaram um golpe de Estado, né, a intentona comunista. Lembrando que o significado de intentona é uma tentativa boba, uma tentativa tola, não deu certo, tá, pessoal? Não foi bem organizado, mas houve uma tentativa de golpe comunista no país em 1935, com Luiz Carlos Prestes, né, liderado por Luiz Carlos Prestes, e com a participação da Olga Benário. O golpe fracassou, a Olga foi presa, o Luiz Carlos também, a Olga foi mandada de volta para a Alemanha, e ela vai ser morta lá num campo de concentração. Essa tentativa de golpe de Estado comunista, ela acabou dando justificativa para que Vargas endurecesse o regime, tá? Então, várias leis autoritárias foram implantadas para perseguir aqueles que eram considerados ameaças ao Estado brasileiro. Bom, em 1937, atenção, lembrando, Vargas deveria sair em 1938. O governo descobriu um terrível, um tenebroso plano comunista. Então, um plano detalhado ali que mostrava como os comunistas iriam tomar o poder do país. É o chamado Plano Cohen. Atenção aí, pessoal, Plano Cohen. Esse plano, na verdade, pessoal, era uma farsa. Ele foi divulgado, ele foi montado, inclusive, pelos integralistas, né? E o governo ele acabou publicando no rádio, nos jornais na época, né? Incentivando que era verdadeiro. Que havia mesmo um plano de um golpe comunista, e os comunistas eles estavam planejando tomar o poder no país. E isso serviu de justificativa para quê? Para que Getúlio Vargas desse um alto golpe, né? Um golpe de Estado de novo, e esse golpe implantaria o chamado Estado Novo, né? Que é a fase fascista aqui do Getúlio Vargas. Tá? Então ele vai implantar um regime totalitário no Brasil. A Constituição de 34, olha só, ela foi suspensa, e ela foi substituída pela chamada Constituição Polaca. Por que ela tem esse nome? Porque ela foi inspirada, né? Foi uma cópia da Constituição da Polônia, já era autoritária. Bom, medidas adotadas. Extinção dos partidos políticos, novamente interventores nos estados, né, pessoal? Então, por exemplo, queima de bandeiras estaduais aí, em nome de uma centralização política, restrição às liberdades, né, que é uma prática de governos fascistas, a tortura, né, pessoal? Então, os adversários políticos eram perseguidos e torturados. E tem aqui uma outra marca de regimes totalitários. Foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela comunicação do Estado. Obviamente que o objetivo era exaltar a figura do Vargas, né, o líder, usando mesmo a estética fascista, né? O pai dos pobres, por exemplo, protetor das crianças, né, dar a Getúlio Vargas, né, a cara de salvador da pátria, por exemplo. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda ele era responsável pela comunicação do Estado e censurava, atenção, censurava qualquer propaganda que fosse contrária ao Estado. Então, tentando criar aquela figura do Vargas, né, como o salvador da nação, aí, contra o comunismo, por exemplo. Lembrando, o DIP ele buscava o quê? Promover a ideologia do Estado. Lembrando que a educação, né, as cartilhas escolares também foram utilizadas para promover a figura do Getúlio Vargas. Foi criado, hein, pessoal, tem até hoje, né, um programa chamado A Hora do Brasil, hoje o nome é Voz do Brasil. Era um programa de rádio obrigatório, até hoje é obrigatório também para as rádios, e fazia propaganda do Estado.
Obviamente tudo isso aí controlado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Atenção a esse ponto, tá, pessoal? O Vargas, outra marca dele, né, pessoal, nacionalismo. Então, o Vargas busca aqui a criação de uma identidade nacional, dar uma cara cultural para os brasileiros. Então, várias medidas foram adotadas nesse sentido. Lembrando, né, pessoal, Vargas ele é considerado um político populista, né? Então, pai dos pobres, protetor das crianças, medidas que favoreciam a classe trabalhadora para atrair o apoio dessa classe trabalhadora. Os sindicatos eles foram controlados, né, pessoal? E daí mais ou menos o modelo que Mussolini usou nas corporações lá na Itália. Então, o controle dos sindicatos para evitar protestos, greves. No trabalhismo, né, pessoal? Marca principal de Vargas. Foi criada a Justiça do Trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho. É um documento importante aí que reunia as leis trabalhistas. Bom, durante a Era Vargas, né, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Ideologicamente, o governo brasileiro parecia muito mais com a Itália fascista, né, do que com os regimes democráticos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele ficou numa posição ali, aguardando o que ia acontecer, né, até que o Brasil acabou escolhendo um lado, depois de investimentos dos Estados Unidos aqui, né, principalmente a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, na prática, os Estados Unidos ele comprou o apoio do Brasil, né, que forneceria, por exemplo, matéria-prima para os Estados Unidos, e entra do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né, pessoal? O Brasil mandou a FEB, né, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ela lutou ali na Itália, né, tem a Batalha de Monte Castelo, que até hoje é celebrada pelas Forças Armadas Brasileiras. Tá? Então, o Brasil, na Segunda Guerra, participou com tropas diretamente. Tá? Bom, ali em 1945, os regimes fascistas derrotados na Europa, e Vargas ele começa a sinalizar, né, que marcaria eleições para sair do governo. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, o que o Vargas estimulava na população? Um movimento que ficou conhecido como queremismo. O que seria o queremismo? Ele incentivava a população a fazer uma campanha, por exemplo, queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Ah, pessoal, então assim, ele dava sinais contraditórios, marcando eleições ali para sair do poder, mas ao mesmo tempo incentivava a população a pedir a sua permanência. Os militares perceberam a manobra e o Getúlio Vargas ele foi retirado do poder e em 1945 termina a chamada Era Vargas. Bom, como eu disse agora há pouco, a gente tem o governo Dutra, certo? O governo Vargas, o Vargas ele volta a ser eleito lá em 1950, o governo Juscelino Kubitschek, o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart, nosso Jango, que seria o último presidente dessa fase antes da ditadura militar. Bom, aqui, pessoal, o objetivo é traçar os principais detalhes que caem nos vestibulares de cada um desses governos, tá? Bom, o governo Dutra foi escrita a Constituição de 1946. Essa Constituição, ela é considerada o quê? Uma Constituição liberal, ou seja, teoricamente, ela tem como princípio as liberdades individuais, os direitos individuais. Por exemplo, o voto, né, pessoal, o direito ao voto nesse período, ele foi um pouco ampliado, porém, os analfabetos continuavam sem direito de votar. O Brasil é uma república presidencialista, tá, com duas casas de leis, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, pelo menos no papel, né, era uma Constituição liberal, garantia, entre aspas, o direito de greve, tá, pessoal? Então, assim, 1946, a nossa... Deixa eu contar. Primeira, segunda, terceira, nossa quarta Constituição Republicana. Bom, outra coisa importante é a volta dos partidos políticos. Tá? A UDN, que vai ser o grande partido de oposição ao Getúlio Vargas, por exemplo. Um partido que tinha uma ideologia liberal de abertura econômica. O PDS, que foi fundado ali pelos aliados do Getúlio Vargas. O PTB, que vai ser o partido do próprio Getúlio Vargas, né, para se aproximar com os trabalhadores. E o Partido Comunista do Brasil. Lembrando, né, pessoal, o Partido Comunista. Nessa fase aqui, a gente está vivendo já o início do período da Guerra Fria. E o Brasil tem aqui, com autorização de funcionar, pelo menos por enquanto, um partido comunista. Tá? Bom, o modelo econômico adotado pelo Dutra vai ser o liberalismo econômico, ou seja, houve uma abertura do capital brasileiro, da economia brasileira, ao mercado internacional.
Tá? Aí qual que foi a consequência imediata disso? O Brasil, que tinha uma reserva ali, por volta de 700 milhões, ele viu essa reserva cair muito rapidamente. Porque, né, pessoal, essa abertura ela acabou prejudicando o nosso mercado interno. Para tentar resolver essa crise, o governo vai criar o Plano SALT. Atenção, ó. Plano SALT do governo Dutra. Não esqueçam, ó. Tenta ligar o presidente ao seu plano econômico. O Plano SALT ele previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia, tá, para tentar recuperar a estrutura do país. Bom, como eu disse agora há pouco, é o período da Guerra Fria e atenção, pessoal, dentro do mundo bipolar, o Eurico Gaspar Dutra, nosso presidente, ele resolveu escolher um lado. Então, de um lado você tinha os Estados Unidos e o seu bloco capitalista, e do outro lado a União Soviética, o bloco socialista. O Brasil ele optou por romper relações com a União Soviética. Atenção, o Brasil ele rompeu relações com a União Soviética e aderiu ao bloco capitalista, né, cortando relações diplomáticas com a União Soviética. Eu não sei se o Brasil deveria ter escolhido lado nessa história, né? Mas a pressão dos Estados Unidos era muito grande. Com o rompimento, atenção agora, com o rompimento com a União Soviética, a gente vai ter essa consequência aqui. O Partido Comunista do Brasil ele foi colocado na ilegalidade. É que assim, a Constituição de 1946 ela tinha um trecho que permitia colocar na ilegalidade ou proibir partidos que fossem considerados ameaças a uma democracia, a democracia brasileira no caso. O Partido Comunista do Brasil foi considerado ilegal e os políticos que foram eleitos por esse partido, os deputados, tiveram seus mandatos cassados. Portanto, o PCB ele foi colocado na ilegalidade. Bom, termina o governo Dutra, o Brasil em dificuldades econômicas. O Getúlio Vargas, tá, pessoal, que tinha sido eleito senador, tá, lá em 1945, ele concorreu novamente à presidência e foi eleito com 48,7% dos votos, uma votação expressiva. Lembrando que nessa fase aqui não tinha segundo turno. Então, aquele que conseguia a maioria dos votos era eleito, tá? Outra coisa importante dessas eleições, o candidato a vice ele concorria separado, tá? Então, assim, era uma eleição para presidente e um voto separado para vice. Então, você poderia eleger o presidente de uma corrente ideológica e o vice de outra corrente ideológica, porque eles não eram da mesma chapa, ok? Bom, a grande disputa aqui no governo Vargas, né, pessoal, lembrando, essa nova fase do governo Vargas era entre os nacionalistas, ou seja, o grupo do Vargas, né, pessoal, que defendia, por exemplo, a atuação de empresas nacionais, principalmente de energia, de minério, e os liberais, ou o liberalismo, né, pessoal, que o Vargas chamava do quê? Atenção, ó. Segundo Vargas, eles eram os entreguistas, porque, segundo ele, também queriam entregar as riquezas nacionais ao capital internacional. Durante o governo Vargas, nessa fase aqui, de 1950, foi criado o Plano Laffer, plano econômico que também previa investimentos na estrutura do país, setor de energia, por exemplo, tá? Foi criado o BNDE, atenção pessoal, BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, que seria equivalente ao atual BNDES, tá? Foi em 1953, durante o governo Vargas, foi criada a nossa maior empresa, né, pessoal? A Petrobras. Dentro de uma campanha nacionalista, né, que tinha como lema essa frase aqui, ó: o petróleo é nosso, né? Então, principalmente estudantes lá tinham faixas, saíam pelas ruas, uhul, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Então teve a criação da Petrobras, e a criação da Petrobras, pessoal, irritou demais o capital internacional, os interesses da Inglaterra, dos Estados Unidos, que estavam de olho no nosso petróleo, tá, julgando uma oposição muito violenta contra o Getúlio Vargas, tanto fora do país quanto dentro, né, pessoal? Os liberais, por exemplo, que eram críticos à criação da Petrobras. Entre os liberais, tá, pessoal, um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era o principal crítico aí do Getúlio Vargas nessa fase. Outra coisa importante, ó, Getúlio Vargas ele tinha criado o projeto da Eletrobras, que mais tarde ela vai ser fundada lá no governo de João Goulart, mas ficou só no projeto, ela não foi criada, mas ela é uma empresa responsável pelo setor de energia, tá? O Getúlio Vargas também vai tentar aprovar essa lei aqui, ó, que vai irritar muito o capital internacional. Lei de remessa de lucros. Qual que era o objetivo dessa lei? Limitar a remessa de lucros de empresas estrangeiras que atuavam no Brasil. Obviamente que
Essas empresas e os liberais não gostaram dessa tentativa, né? Lembrando que essa não foi aprovada no Congresso. A principal marca do Vargas, né, pessoal, o seu trabalhismo. Então, durante esse governo, ele vai escolher o João Goulart para ser o ministro do Trabalho, tá, pessoal? Então, o João Goulart, que era considerado um político muito à esquerda, muito próximo dos trabalhadores, dos sindicatos. Então, houve uma crítica enorme sobre essa escolha do Getúlio Vargas, né, o João Goulart. O João Goulart, ele tinha proposto um aumento de 100% do salário mínimo, então as críticas, principalmente dos empresários, das elites, elas foram muito grandes contra o governo. O Getúlio Vargas, ele demitiu o João Goulart do Ministério do Trabalho, mas manteve o aumento do salário mínimo em 100%, beneficiando os trabalhadores, óbvio, né, mas deixando aí o capital muito irritado com ele. Bom, a situação econômica do país não era boa, tá, pessoal? A herança também de outros governos. Houve um evento, tá, conhecido como Marcha das Panelas Vazias, o pessoal reclamando aí do preço dos alimentos, da situação econômica do país. Houve um manifesto dos coronéis, né, pessoal? Alguns coronéis aí, eles fizeram um manifesto contra o Getúlio Vargas. Na imprensa, atenção a ele, o Carlos Lacerda, acusando o Getúlio Vargas de corrupção, principalmente de corrupção. Então as críticas eram muito pesadas, tá? E esse Carlos Lacerda, olha só o que vai acontecer. Ele estava chegando em casa acompanhado de um segurança, tá? O Rubens Vaz, que era da aeronáutica, e ele sofreu um atentado a tiros. Atiraram no carro dele, só que o Carlos Lacerda, ele foi atingido no pé, tá? E o Rubens Vaz, ele foi atingido fatalmente e morreu no atentado, tá? Aí vieram as investigações, a própria Marinha, né, investigou o chamado atentado da Rua Toneleiro, né, que é onde aconteceu o ataque ao Carlos Lacerda, e as investigações levaram ao Gregório Fortunato, que era ali o chefe da guarda pessoal do próprio Getúlio Vargas. Obviamente, né, que a culpa caiu sobre quem? Sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acabou sendo acusado de ser um mandante do assassinato, ou da tentativa de assassinato do seu principal opositor na imprensa, que era o Carlos Lacerda. Ah, pessoal, então a pressão sobre ele ficou muito, mas muito grande mesmo. Bom, Getúlio Vargas, ele estava isolado, sem apoio político, né, sem apoio externo, né, o capital internacional contra o Getúlio Vargas, muitas críticas internamente da imprensa. E o Getúlio Vargas, ele teria dito, né, que só morto sairia do catete, né? O catete era o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Bom, diante dessa situação, o Getúlio Vargas escreveu uma carta, né, a chamada Carta Testamento, onde ele resumiu lá os motivos do ato que ele iria fazer, tá, pessoal? E deu um tiro no coração, né, e cometeu um suicídio dentro do seu quarto no Palácio do Catete, tá? Lembrando que ele termina a carta com essa frase aqui, ó: saio da vida para entrar para a história. Houve uma comoção popular muito grande, tá, pessoal? Getúlio Vargas era um político muito popular. E o que os historiadores, né, o que a gente pensa? É que os militares, provavelmente, eles dariam o golpe nesse momento, né? Mas a comoção popular foi tão grande, né? Os adversários do Vargas foram atacados, algumas rádios foram atacadas, séries de jornais. Houve uma movimentação popular muito grande. O Carlos Lacerda teve que fugir, por exemplo. Ou seja, a direita ficou assustada com a movimentação e provavelmente eles adiaram o golpe. Golpe que viria a ser dado lá em 1964 no governo do João Goulart. Bom, o próximo presidente eleito foi o Juscelino Kubitschek. Atenção, pessoal. Lembrando, vai marcando aí certinho, né? Por exemplo, o plano econômico de cada presidente. Então, o Dutra, plano Salt. O Vargas, o plano Laffer. Lembrando que o Vargas, ele criou a Petrobras, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento. E o Juscelino Kubitschek, palavrinha-chave mesmo, pensando em vestibular. Juscelino Kubitschek, desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo. Principalmente baseado, né, pessoal, na abertura aí do capital brasileiro ao mercado internacional. Tá? Principalmente prevendo aí investimentos externos, por exemplo, de grandes empresas automobilísticas. Sobre o Juscelino Kubitschek, isso aqui é fundamental. Ó. Ele vai elaborar o chamado plano de metas. Esse plano de metas, ele tinha como objetivo, atenção, crescer o equivalente a 50 anos em um período de 5 anos. Então, plano de metas, crescer o equivalente a 50 anos em um período de 5, ou seja, um crescimento absurdo, muito forte mesmo, tá?
Entre essas metas, né, que envolviam principalmente a estrutura do país, estradas, energia, por exemplo, estava a meta 31, que é a construção de Brasília. Né, pessoal? Foi feito até um concurso para escolher o melhor projeto ali para Brasília, né, e deu origem ao chamado Plano Piloto. Lembrando, se você olhar a imagem de Brasília, parece a imagem de um avião, né, uma foto de satélite, por exemplo. Então, a construção de Brasília ela foi realizada durante o governo JK. Ela foi inaugurada mesmo antes de estar pronta ali no finalzinho do governo dele. Bom, o governo do JK ele foi marcado por forte crescimento industrial, principalmente aí, ó, tá errada a palavrinha aqui, tá? A indústria automobilística. Então, algumas empresas entraram no país aí provocando mesmo um grande crescimento econômico, tá? Porém, esse crescimento econômico, ele era artificial, porque ele foi baseado em empréstimos, né? Então o Brasil se endividou demais nessa fase aqui. Aí, obviamente que endividamento, o que ele provoca no país? Ele provoca o aumento da inflação e isso acaba aí prejudicando principalmente aqueles que são mais pobres, tá? Inflação em alta, o Brasil ele teve que recorrer ao FMI, só que o FMI, pessoal, para emprestar dinheiro ele exige o quê? Atenção. E os países eles têm uma política de austeridade. O que seria uma política de austeridade? Cortar gastos. E normalmente esses gastos eles são cortados de áreas sociais. Saúde, educação, segurança, e a população fica descontente. Então os governantes, eles normalmente evitam essas medidas porque a eleição depois fica muito complicado, né? A população acaba ficando descontente. Bom, a tensão com o FMI foi tão grande que o JK ele chegou a romper com o Fundo Monetário Internacional. Lembrando que a função do Fundo Monetário Internacional, criado lá em Bretton Woods, né, pessoal? Ele é salvar aí o sistema capitalista liberal emprestando dinheiro para países que estão em dificuldades econômicas. Porém, para emprestar dinheiro, eles exigem o quê? Uma política de austeridade, que o governo corte gastos e, como sempre, quem dança são os pobres, né? Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim dessa revisãozinha. Ficou longa, né? Mas espero que ajude bastante. Lembrando que tivemos governos populistas em outros países da América Latina, no México, na Argentina, com Perón, por exemplo. Então é só lembrar do conceito de governos populistas, tá? E para confirmar se o pessoal chegou até o fim aqui, eu acho que o pessoal deve pagar um churrasco, né? O que vocês acham? O Álvaro, o Miguel, aí, o Luciano, o Yuri, o Lucas, o Nicolas. Eu acho que esse pessoal deve pagar um churrasco pra gente, né? Tchau, tchau.